ou ele deu algum... não foi um dia bom para ele. Ele acredita que Deus estava trabalhando, né, em toda aquela circunstância para levar a palavra dele, né? E mesmo enfrentando todas essas lutas amargas, Paulo ele continua falando do Evangelho. E talvez, eu não sei assim como é que está o mundo interior de cada um, as circunstâncias que cada um está vivendo hoje em dia, né? Mas às vezes a gente está passando por algum deserto, né? Algum vale nas nossas vidas, que seria esses vales, algum problema no serviço, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema com algum familiar. Mas Deus, ele quer estar usando essa situação para a glória dele, né? Para estar trabalhando nos nossos corações e trazer a glória também dele através das nossas vidas, né? Porque a gente vai estar, depois que passar esse período, a gente pode consolar os outros, né? Com a consolação que a gente foi consolado. Como a gente passou por aquela situação, a gente pode dar testemunho do que Cristo pode fazer. Ele pode estar trabalhando em alguma situação, alguma parte da nossa vida que a gente tem um pecado que tem que confessar, porque às vezes, como aquelas raposinhas lá de Cantares, elas atacam assim na lavoura e vai destruir, não destrói de uma vez, destrói aos pouquinhos, né? E como uma casa, não precisa colocar dinamite na casa para ela acabar com a casa. É só não ir fazendo manutenção que a casa vai, com o tempo, se acaba, né? E é assim com a nossa vida. Deus também, ele permite coisas que a gente passe para a gente poder se conscientizar e clamar, né, arrependido, porque ele fala que não rejeita aquela pessoa que tem o coração quebrantado. Ele vai perdoar, né? Porque esses pecados, às vezes um pecado pequeno, ele pode ser mais destruidor do que um grande, porque a pessoa não dá não toma cuidado, né? E isso pode ir corrompendo e vai corrompendo aos poucos até que a pessoa possa até se desviar, né? Então Deus, a Bíblia fala que ele disciplina, né, aquele que ele ama. Ele vai corrigir. Então pode ser várias as causas, né? E agora vamos entrar na parte que, nossa, quando eu leio, eu fico espantada com o que Deus pode fazer, né? E para isso a gente vai ler de novo os versículos 12 e 13 do capítulo 1. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram com o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Agora é a parte assim que, nossa, quando eu comecei a escutar pregações sobre essa parte, a procurar assim no dicionário para ver a guarda pretoriana, que a gente começa a entender como Deus trabalha, né? Como os pensamentos de Deus vão além, porque a soberania dele, o poder, ele usa tudo isso em favor do Evangelho, que vai resultar na vida das pessoas, né? E como trabalha nas nossas vidas, né? Então, qual foi a razão desse sofrimento de Paulo de acabar algemado em Roma, né? E no fim ele ainda acaba sendo decapitado, né? Sofre o martírio. Mas por que ele fica lá 2 anos nessa prisão domiciliar? Deus vai agora explicar pra gente, né? Deus, na sua sabedoria, ele leva Paulo a evangelizar em cadeias a guarda pretoriana. A guarda pretoriana
formada por 16 mil homens. E esses homens, eles estavam a serviço de César diretamente. Eles recebiam ordens e viviam em contato direto com César, estavam lá na residência, né? Isso ia trocando, mas eles eram comandados direto. E eles, eu estava vendo que também se referia como guarda de escol, que esse daí eu já não encontrei, depois eu vou dar uma olhada. Mas era aqueles soldados tipo de elite que tinham poder de estar tomando decisões até em nome de César, porque eles eram uma tropa de elite mesmo, estava a serviço de César. E Deus maravilhoso, né? Deus, ele leva o apóstolo Paulo a ficar 2 anos lá preso, porque ele queria evangelizar lá na casa de César, lá no centro mesmo. Deus abriu as portas do evangelho para Paulo estar pregando, mesmo em cadeias, porque o evangelho não ia estar preso, né, por causa disso. E a partir dali o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra de Deus. E esses soldados, né, eles circulavam no palácio de César, estavam em contato com várias pessoas de diversas partes do Império Romano. Então, evangelizando aquela parte, já ia para toda a região, porque o Império Romano era um império que havia conquistado várias partes, né? Vários povos estavam sob a direção de Roma, né? E Paulo, ele ficava preso, coitado, né? 24 horas. Para ele não tinha como a gente fala aqui no Japão, kotai, mas por dia o soldado era trocado a cada 4 horas. Então, por dia tinha 6 soldados. Tirando assim as horas que Paulo talvez tirasse um cochilinho, passava 6 soldados para ele estar. E do jeito que ele era tagarela, ele ia falar, e olha só como eu sofri naquela região, me perseguiram, mas eu tive um encontro com Jesus. Imagina ele falando com os guardas, eu tive um encontro, eu era assim, mas o encontro com Cristo foi tão maravilhoso que hoje eu estou aqui em cadeias, levando a palavra dele, e ele foi evangelizando dessa forma. Isso num período de 2 anos. Paulo esteve com esses soldados e foi sendo levado a palavra de Deus, né? E, coitado, o soldado era trocado, mas o preso não, né? Então, para comer, tinha um soldado lá. Para ir tomar banho, talvez outro soldado. Para ir no banheiro, precisa ir no banheiro, estava lá o soldado. Mas, com certeza, Paulo, ele estava evangelizando, estava lançando a palavra, né, de Deus e preparando o solo. E isso levou à evangelização, né, dos soldados da guarda pretoriana. Paulo forma uma igreja lá no coração do Império Romano e para o resto do mundo, né? Em Filipenses 4:22, já no final dessa carta que ele escreve, né, na prisão domiciliar, tem um versículo, se a gente lê com bastante atenção, às vezes a gente lê, está assim, distraído, mas é incrível. Todos os santos o saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Então deve acontecer aqui. O Paulo escreveu mais uma carta para os Gálatas. Tá bom, eu levo a carta. Tem cartas para os Efésios, cartas para os Filipenses, para os Colossenses. Teve bastante carta que Paulo escreveu já nesse final, né? Como é que fala? Essa prisão domiciliar de 2 anos. Então Deus, ele preparou tudo. Ele preparou a ida de Paulo em cadeias, mas o evangelho frutificou lá. A guarda pretoriana foi evangelizada, nasceu um trabalho ali dentro. E tem uma igreja ali, debaixo